Queridos amigos, bondosos irmãos, que Jesus possa nos abençoar em mais uma noite de estudo da doutrina espírita, nesse espaço bendito, os nossos companheiros da FEAC aqui de Belo Horizonte, que acompanham ao vivo essa sala com tanto carinho, e a todos os nossos irmãos que possam posteriormente acessarem a essas gravações que são disponibilizadas despretensiosamente, não só na rede, mas em todas as instrumentações que a internet nos oferece. Que Jesus então possa nos inspirar em mais esse encontro, para que ele possa ser um instante inesquecível, um momento bendito para todos nós. Sabemos que esse momento que a prece outorga, com a presença dos benfeitores que têm carinhosamente velado pela nossa trajetória evolutiva, esse instante agora é um instante em que estamos sendo verdadeiramente abraçados pelas hostes superiores que estão investindo tanto no progresso da humanidade sob a égide de Jesus. O nosso trabalho voltado para o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e do Evangelho tem nos favorecido reflexões muito importantes nessas últimas semanas, pois estamos trabalhando um trecho do Sermão da Montanha, especificamente no capítulo 5, conforme a descrição de Mateus, que eu peço a permissão para vocês, para que a gente possa fazer uma breve leitura. No versículo 38, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvieis daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Na última semana, nós trabalhamos exatamente os versículos, 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Hoje nós vamos tentar desenvolver mais voltado para o aspecto do versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Vamos apenas fazer uma conexão breve com as nossas reflexões das 3 últimas semanas, especificamente nesse ponto em que Jesus vem nos dizer sobre a necessidade de atender aquele que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta. Jesus nos concita a largar-lhe também a capa.
nós trabalhamos alguns aspectos importantes, como que a capa é exatamente aquele convite que Jesus vem nos oferecer para que a gente possa transcender as abordagens, os pedidos, as circunstâncias. Ou seja, se a vida vem exigir de nós uma cota de contribuição, ela já apresenta para nós, no primeiro instante, que temos um saldo devedor. Todos nós somos incipientes no aprendizado, somos tímidos, somos irreverentes. Essa é mais ou menos a condição da tônica da grande multidão que habita esse planeta. Lembrando, conforme nos ensina a doutrina espírita, que o nosso planeta passa por um processo em que ainda vige os aspectos da expiação e da prova. Estamos em franca caminhada para caminhar para a regeneração. O que caracteriza a regeneração é o bem sobrepor ao mal. Nós ainda estamos vinculados a aspectos de profundas marcas que apresentam o nosso passado doloroso. Mas ao mesmo tempo as injunções da vida vêm nos testar quanto à nossa candidatura a ocupar uma posição mais elevada na ordem da evolução, com vistas a novos desafios. Por isso, o que efetivamente caracteriza ainda os nossos processos evolucionais são as exigências, os limites, que são muitos, a dor que campeia a sensibilizar os homens, as provas que vão efetivamente, a partir do momento em que nós perpassarmos vitoriosos, então conferir a nós uma condição para habitarmos esse nosso planeta que realmente caminha a passos largos na ordem do progresso. Nós trabalhamos também que Jesus envia os seus avatares, os seus missionários, os seus legisladores, para nos apresentar a lei de justiça no tempo e no espaço. Moisés consubstancia todos nesse quesito. E efetivamente, quando nós nos deparamos com a informação que vem através de exemplos, de livros, de doutrinas, de ciências, nós estamos como que sendo convidados a passar de um processo de injustiça para o processo da justiça, que efetivamente já define um passo muito importante na evolução. Mas é necessário que nós possamos aprender com isso a não resistir ao mal, ou seja, não brigar, não disputar, não ficarmos vinculados naquelas condições que muitas vezes acabam como que apresentando-nos as dificuldades que estão dentro de nós. Por isso, o convite sempre será focar o bem, trabalhar na luz, porque efetivamente aprendemos que o mal efetivamente é a ausência do bem. A nossa dificuldade é querer disputar, é querer enaltecer o mal, a treva, a dor. Nós reclamamos, nós nos rebelamos, ou por muitas vezes somos indiferentes. E o Senhor da vida então vem ao mundo, através das expressões do amor. A sua própria chegada consubstancia o amor. Mas o amor que efetivamente há de nos dizer que não basta sairmos da injustiça para operar na justiça. É necessário transcendermos a justiça. E a justiça, ela é, vamos dizer assim,
ela se expressa exuberante quando ela apresenta os aspectos da misericórdia, da bondade, da benevolência, do carinho, da fraternidade, do amor. Então, a vida vem então nos apresentar necessidade de oferecer túnicas, mas nos dando condição de também dar a capa ou o manto. E nós também trabalhamos de uma forma despretensiosa e muito simples, com os aspectos de termos carinho com todos aqueles que quiserem pleitear conosco. Não é? E o interessante é o seguinte, porque aqueles que vêm nos exigir, que vêm nos pedir, são apenas agentes desse educandário do nosso aprendizado. Portanto, são instrumentos. Por mais que estes corações se julguem na condição de exigir, porque têm direitos, na realidade nós é que temos o direito de ouvi-los, para atendê-los. Porque eles estão nos dizendo que o poder maior dimana de Deus, e nós somos apenas aqueles usufrutuários da providência, dos recursos que são colocados à nossa porta. Então, vamos transcender para que a misericórdia se faça cada vez mais em nossos corações. Então vamos lá, versículo 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. É interessante, porque novamente Jesus vem dizer para nós que qualquer que bater na nossa porta, nós temos compromisso em atendê-los. Por isso é que ele fala, se alguém, ele não está apontando, ele não está nominando, ele está dizendo, não é, que as manifestações para o nosso aprendizado são expressadas por qualquer coração que se aproxima de nós. Então vamos com isso, sem nenhum misticismo, recordar André Luiz quando traz a equação do acaso. Não existe acaso. O acaso é a expressão da justiça e da matemática da contabilidade divina. O acaso é palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, Jesus vem nos dizer, qualquer que obrigar a caminhar uma milha, nós temos que caminhar com ele 2. Ele é peremptório, vai, siga, prossiga, ide. Por quê? Caminhar, ir além, é trabalhar para o fim do compromisso. E nós não temos a dimensão de quando o compromisso vai acabar, não é verdade? Então o pedido é para ser uma milha, mas Jesus diz vai 2. Porque na primeira milha nós estamos efetivamente nos reajustando. E sabemos que na primeira milha, muitas vezes nos planos da justiça, é causticante, é dilacerante, né? É macerante. A primeira milha, muitas vezes ainda, nós estamos meio como que vinculados à obrigação, não é? E muitas vezes dá uma sensação que não acaba nunca. E na realidade não é assim. Porque efetivamente, a partir do momento em que a gente entra nos planos do amor, porque o amor já é expressão da espontaneidade. Mas como ensina Emmanuel no livro Alma e Coração, é necessário primeiro a disciplina, porque a disciplina é que vai anteceder o amor. Então vamos como que misturando um pouco pela nossa fragilidade, aquela obrigação de fazer, mas ao mesmo tempo procurando ingredientes para fertilizar a caminhada, para não ser tanta obrigação, para que a gente possa fazer na disciplina, na rotina, porque daqui a pouco, efetivamente, o que é difícil vai se tornando mais fácil pela própria habilidade que nós vamos adquirindo no fazer, não é mesmo? Charri está dizendo no chat, em geral queremos desempenhar nossas tarefas de maneira suave,
sem dor nem sacrifício. O que é legítimo esse querer, não é mesmo, Jair? É legítimo. Mas nós precisamos de verificar que fácil, como afirma aqui no interior de Minas, fácil é mastigar água. E mastigar água a gente não vai aprender, não é mesmo? Não sei se vocês estão de acordo com a nossa reflexão. É na dificuldade que nós vamos crescendo, que vamos nos tornando soberanos diante dos desafios. Então, nós trabalhamos aspectos do vai com ele duas, porque realmente, findando um compromisso, tudo muda. O que era difícil torna-se suave. Na segunda milha entra o algo mais, com consequente mérito. Aqui vem a palavra mérito. Aplainados os problemas, em decorrência de um entendimento maior, vai se tornando possível a harmonia, um clima de amizade e confiança. Na segunda milha ganhamos o coração do semelhante. Esse texto é do nosso companheiro José Sobral. Por isso é que devemos insistir para a criatura perseverar. Por muito grandes que sejam as suas provas, às vezes ela já se encontra a um palmo de solução. Está prestes a começar a segunda milha. E a precipitação cria uma série de dificuldades, inclusive de passar novamente pela lição. Temos que aprender a trabalhar no tempo de Deus, como nos ensina Emmanuel, porque o tempo dos homens é ilusório. No tempo dos homens nós queremos resolver do nosso jeito. Nós nos sentimos os missionários dos novos tempos, né? Vamos consertar o semelhante, vamos resolver o problema da família. E com isso, muitas vezes, a gente antecipa uma fala, a gente provoca um dissabor, um constrangimento, motivado por melhores intenções. Mas nós precisamos de aprender a aliar a coragem no fazer e a sabedoria do esperar. No Egito Antigo, a sabedoria trazia para nós reflexões profundas, num quadrilátero perfeito. Saber, primeira viga. Querer, segunda vida. Ousar e calar. Vamos conjugar esses três aspectos que nos traz muitos ensinamentos. Para quem gosta de anotar, eu vou repetir. Saber, precisamos de entender, compreender. Porque quem não conhece, ensina Paulo. O que ele faz é lei. Jesus, isso em Romanos, Jesus vem nos dizer no capítulo 8 de João, no versículo 32, que é necessário conhecer. Conhecer a verdade nos liberta. Em sabendo, nós vamos efetivamente despertando aquele sentimento do querer. Emmanuel tem um belo texto no livro Pensamento e Vida, que vem falar sobre a vontade. A vontade como gerência da nossa mente. Nós temos vários departamentos, como o desejo, a criatividade, a inteligência, a memória, na nossa estrutura mental. Mas define Emmanuel que a vontade é a gerência de toda essa empresa. Você pode ter até um desejo, mas esse desejo está mais vinculado à questão de paixões e emoções. A vontade é a operação do saber. Então vamos repetir: saber, querer. Aí vem a terceira etapa: ousar. Precisamos de pôr o pé na estrada, porque quem põe o pé na estrada constrói a caminhada. Hermes, lá no próprio Egito, afirmava que o caminho se faz no caminhar. E fazendo uma conjugação perfeita com Jesus, o mestre no capítulo 14 de João diz que ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é o caminho, tá? Para o religioso ou para
o seguidor das religiões, nós estamos seguindo as pegadas de Jesus, o que está perfeitamente correto, porque ele é o governador espiritual do planeta, como afirma as autoridades maiores. Mas com a aplicação crística na nossa intimidade, nós vamos implementando a caminhada dentro de nós. Então eu não vou seguir as pegadas dele. Com os ensinamentos dele, eu vou implementando a minha própria caminhada. Ainda nos planos do egoísmo, do orgulho, para que com o passar do tempo a verdade, me ajudando na construção dessa caminhada, vai ampliando os meus horizontes em nível de sentimentos. Então essa caminhada se faz verdade e plenitude de vida. Por isso é caminho, verdade e vida. O caminho, em outras palavras, o caminho é a projeção filosófica. A verdade é o que nós vamos apreendendo nessa jornada filosófica. Pés no chão, construção, mão na massa. Como afirmava Pestalozzi, o mestre de Kardec, com as mãos nós vamos trabalhando os sentidos, não é? Que simbolizados no tato, no olfato, no paladar, na visão e na audição. Sentido. E a vida é o pulsar das experiências. É o batimento cardíaco nosso. Ele representa de uma forma sintética o pulsar da vida no universo, a atuação de Deus em todos os reinos. Então, nós filosofamos agora porque o assunto realmente mexe, nós temos que costurar os pensamentos e ao mesmo tempo citar livros, autores, para que o estudioso atento, os nossos amigos da sala, possam ir anotando, registrando, para que depois que terminarmos a sala, a gente correr lá no quarto e pegar os livros e vamos ver se o que foi falado tem coerência. Aí talvez eu vou entender um pouquinho mais Emmanuel, a partir desse nosso bate-papo. Porque entender um pouquinho mais Emmanuel significa, numa brincadeira carinhosa que eu vou fazer, que Emmanuel está nos esperando para nos ensinar. Vocês conhecem, eu vou contar um caso para quebrar. Vocês conhecem aquela história de uma companheira que chegou para o Chico e falou assim: ô Chico, olha, eu gosto de ler muitos autores, mas eu não gosto do Emmanuel. Aí o Chico olhou para ela: a senhora não gosta do Emmanuel? Mas por quê? Não, eu não entendo nada que ele fala, para mim ele é espírita atrasado. Aí o Chico, no mínimo, né, olhou para ela com misericórdia e deve ter dado uma risada íntima, né, sem desconsiderar a companheira, mas achando até hilário. Olha que ousadia minha, eu estou entrando no campo mental do Chico. Aí, passado um tempo, alguns anos, ela voltou. Falei assim: ô Chico, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei assim: o que é, minha irmã? Você sabe que há muito tempo atrás eu te falei que o Emmanuel era um espírito atrasado? Aí o Chico: sim, a senhora falou mesmo. Pois é, eu queria te dizer que o Emmanuel melhorou. Aí o Chico falou assim: o Emmanuel? Como assim? Mas agora o Emmanuel está escrevendo com muito mais clareza, porque antes eu não entendia nada que o Emmanuel falava. Então o Emmanuel melhorou. Então, na realidade, eu contei essa história apenas para quebrar um pouquinho, que os espíritos estão nos aguardando. Então, por isso nós temos que procurar nas fontes seguras, consubstanciadas na codificação espírita e nas obras psicografadas de Chico e de autores sérios, né, de médiuns abalizados, para que a gente possa efetivamente ir abrindo essas nossas concepções, abrindo um pouquinho mais o nosso horizonte mental para compreender as leis da vida. Mas sem delongas, que o tempo está correndo. Então, Jesus vem nos dizer, agora no versículo 42º, dá a quem te pedir,
e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Querem que repete? Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Observemos de novo, Jesus. Jesus não fala, dá o que te pedirem. Vocês ficaram atentos? Jesus não está falando, dá o que te pedirem, não. Ele diz, dá a quem te pedir. Nós temos que atender a pessoa. Ou até melhor, nós temos que atender o Espírito que está nos pedindo. Nem sempre nós temos que atender o que Ele está nos pedindo. Por quê? Porque nem sempre sabemos o que devemos pedir. Eu posso afirmar isso? Nós sabemos o que devemos pedir? Temos certeza que a gente sabe? Nas orações, muitas vezes a gente vai fazer o pedido e muitas vezes chega aquela ideia, mas será que é justo pedir isto? Será que eu estou sendo coerente com o que eu tenho estudado pedindo isso? Será que a minha prece ainda não é egoísta? Será que a minha prece não é transitória? Se nós não sabemos o que pedir, quando alguém bate na nossa porta, nós precisamos de acionar o coração. O coração para sermos desejosos de ajudar e de oferecer o melhor para a criatura. Como nos ensina o Sobral, independentemente do que ela solicite. A gente já logo fica preso no que ela está solicitando. E muitas vezes nós fechamos a porta. Muitas vezes a gente deixa de sentir a boa vontade de querer ajudar. Vocês acham que tem coerência? Nós nos fechamos. Muitas vezes a oportunidade está batendo na nossa porta, a gente não quer nem saber, está olhando para a pessoa que está pedindo. Pô, lá vem ele de novo. Ah, isso aí, já sei o que vai dar nesse negócio. Ah lá, está pedindo de novo. E muitas vezes não é bem isso que nós deveríamos refletir. Porque se pede às vezes, pode ter sido trazida por um amigo espiritual. E nós não podemos perder a oportunidade de servir. Já paramos para pensar nisso? O indivíduo está batendo na nossa porta. A princípio ele está buscando atender o que ele precisa. Mas de repente foi um amigo espiritual que intuiu, ou melhor, para ser mais preciso, e inspirou o companheiro a bater na nossa porta, para nos dar a oportunidade de abrir o coração, para pelo menos ouvi-lo. Se pede, pode ser que se trate daquele de quem tiramos alguma coisa. Já parando para pensar nisso? Quem está batendo na porta é um credor nosso? De repente ele está melhorado. Não quer tirar a força. Ele está limitando-se a pedir. Nós já paramos para pensar assim, dessa maneira? Ah, ele não está batendo na porta aqui para me tomar. Ele tá batendo na nossa porta para pedir. Olha como que fica diferente o contexto. Se pede é porque temos em abundância e a ele está faltando. Nós já pensamos assim? Não, a gente fica avaliando só a condição do outro. Será que ele está precisando mesmo? Olha, se ele está batendo na nossa porta, é porque ele entende que nós temos algo para dar. Ô Brás, eu vou te contar uma história. Já
Todos estamos te abraçando. Brás, certa feita o Chico Xavier saía do grupo Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, lá na década de 40. E ali na porta do centro sempre ficava um companheiro um pedinte, aquele que aguardava o Chico dar a moeda. E isso foi por muito tempo. Aí certa feita, lá pelas madrugadas, o Chico saindo do centro, estava o companheiro lá na porta. Aí o Chico, todo feliz, foi andando na direção dele. Quando o Chico observou, tinha um outro companheiro com ele. Aí o Chico, eu só tenho uma moeda. E são dois. Aí naquele momento o Chico parou, olhou para um, olhou para o outro e ficou na dúvida. Eis que surge Emmanuel e diz assim: se for para julgar, guarda a moeda e vai embora. Essa história é ótima. Essa história é ótima porque isso acontece conosco toda hora, né? O Chico ficou sem saber como é que ele só tinha uma moeda e eram dois que estavam pedindo. E ele começou a julgar. O Emmanuel falou assim: não julga, você não tem condição de avaliar as necessidades do outro. Então vamos começar a pensar de quem está batendo na nossa porta, porque ele entende que nós temos. Então nós temos que nos sentir felizes. Não eminentemente orgulhosos, mas felizes. Porque Deus está nos provendo. Deus está nos emprestando. Ora, com uma visão equitativa do mundo e suas coisas, deveríamos desconfiar que se um tem a mais, outro tem a menos. É da lei. No Livro dos Espíritos a gente aprende que em toda relação há aquele que é o superior e aquele que é o inferior. Isso é relativo, tá, gente? Porque quem está falando supostamente é superior, quem está ouvindo é inferior. Mas daqui a pouco quem está ouvindo vai ter oportunidade de falar, então ele passa a ser superior. Mas não é nesse contexto íntimo, não. É nessa condição de repente, o superior na Terra é quem tem dinheiro. O inferior na Terra é quem não tem. Não é mesmo? Então, por quê? Por que a providência divina nos concede essas oportunidades? Deveríamos refletir e fazer uma avaliação da nossa conduta diante das necessidades que campeiam a nossa intimidade e as necessidades que batem à nossa porta, em nível até social. Quando se fala em dar, muitos lembram a tendência do comodismo, da exploração. Se resolvemos dar, devemos agir espontaneamente. Uma vez dada qualquer coisa, seu uso não é problema nosso. Até prova em contrário, temos que confiar no próximo. No momento em que você deu, passou. Jesus assim no Evangelho procede. Vamos prestar atenção como que inicia os textos e termina. E Jesus veio da cidade, e Jesus passou para outra banda do rio, não é? Porque a lição do Evangelho é abençoar e passar. Concedido já não é problema nosso. E diga-se de passagem, quando nós concedemos, significa que nós é que passamos a ser credores. Credores do companheiro? Não. Credores da misericórdia da providência divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem uma finalidade, sem um objetivo de crescimento de ambos os seres. Devemos confiar no outro. O nosso mundo, a nossa mente é concitada a desconfiar de todos, de tudo. Nós não podemos ser infantis na jornada, porque a gente tem situações que você já consegue discernir. E por isso é que o Evangelho diz: dá a quem te pede, não dá o que te pedem.
Porque tem momentos que se você der, você sabe que o que ele está pedindo pode causar até uma morte. Então você não vai dar. Né? Você não vai deixar um filho seu soltando pipa debaixo de uma rede de alta tensão. Não é verdade? Então nós precisamos muito menos deixar uma criança que está começando a engatinhar solta no terreiro. A gente tem que acompanhar. Agora, quando o indivíduo é dotado de livre-arbítrio e de condições de discernir, conforme o Emmanuel ensinou para o Chico, o problema é dele. Mas não deixe de atender. Não deixe de atender. Quanto ao dar ou não é fácil. Ouçamos o próprio coração. Ele nos indicará o rumo a seguir. Na dúvida, ouça a voz da alma, do coração. E o último versículo vem dizer: e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Gente, o assunto hoje está desafiador, não está? Jesus está falando para não desviar. Por quê? Só podemos emprestar o que detemos provisoriamente. Vamos pensar. E nos tem sido colocado nas mãos para a ajuda do semelhante, do mundo em que estagiamos. Naturalmente também para a nossa própria melhoria. Prova de que já temos condições para administrar algo do que detemos. Do que detemos, somos devedores. Agora eu acho que apertou de vez. Na terra, nós detemos muitas coisas. Dinheiro, posição, não é mesmo? Detemos recursos, enfim. Se detemos, nós devemos algo. Nós devemos a providência divina. Vocês concordam? Por isso é que Paulo de Tarso fala que nós somos herdeiros. Até consertando. Em Romanos, ele fala que Deus é o Pai. Os filhos são herdeiros. Na realidade, o herdeiro de tudo é o Cristo. Nós somos apenas co-herdeiros. Vamos pensar assim. Do que passamos à frente, tornamo-nos credores. Motivo pelo qual o mestre ensina: e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ele está falando para a gente não desviar daquele que quiser. Não desvie. Jesus não está dizendo para que você empreste. Vou contar uma outra história. Hoje o Chico deve estar nos inspirando, né? Todos nós da sala. Então vamos agradecer se for verdade. Mas o Chico, certa feita, já morando em Uberaba, foi visitado por um companheiro que perguntou, que trabalhava num banco da cidade. E o companheiro estava sendo pressionado por um companheiro de tarefa espírita, né, para que ele autorizasse um empréstimo do banco para ele, para esse expedite. Os dois amigos de tarefa espírita. E o companheiro da instituição ficou apertado, porque viu que o companheiro outro, aquele que pediu o empréstimo, não tinha condições, não tinha garantias de fazer o pagamento, a quitação do débito ao banco. Então ele não poderia, em sã consciência, aprovar a ficha. E o companheiro, o gerente do banco, ficou extremamente constrangido, porque em nome da caridade ele tinha que ajudar o amigo, mas ao mesmo tempo a lógica patenteava outra coisa. Aí ele procurou o Chico, contou o drama. E aí, Chico, em nome de Jesus, o que eu faço? O Chico olhou para ele, pensou. Aí falou assim: meu irmão,
Se o dinheiro fosse seu, você deveria fazer o que o seu coração pede. Mas com o dinheiro dos outros a gente não pode brincar. Então é uma lição para a gente pensar com muita tranquilidade. Nós temos que observar o que está nas nossas mãos e é de competência nossa para oferecer. Agora, que nós somos efetivamente mordomos, não tenhamos dúvida, não podemos ser mordomos infiéis, não manejando os empréstimos com finalidades complexas, não é mesmo? Por isso é que o Senhor nos lembra no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 9: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Por que Jesus fala riqueza da injustiça? Porque elas não são nossas. Riqueza da injustiça porque não é nossa, porque se fosse nossa era a riqueza da justiça. Por que não são nossas? Porque são empréstimos. As nossas, quais são as nossas riquezas? São as nossas virtudes. E as nossas virtudes são intransferíveis. Então, o que é da injustiça nós podemos transferir por empréstimo ou por dinâmica de bondade. Mas o que é nosso nós não podemos dar. Nós estamos estudando na FEAC, convidamos vocês para acompanhar conosco amanhã, às 19h30, transmitida a reunião ao vivo pela Rede Amigo Espírita e o áudio pela sala. Nós estamos estudando as questões 207, 208, 209, semelhanças físicas e morais. E nós aprendemos com os Espíritos que os pais não doam virtudes para os filhos. Os filhos não herdam virtudes. Mas nós podemos oferecer exemplos para que eles possam receber as induções das virtudes. Então, virtude é o que a traça e o ladrão não vão criar obstáculos para nós. O que se encontra no exterior pertence ao Criador, ao Senhor dos mundos. Mas já é um princípio de sabedoria usar o que está ao nosso alcance para o bem. No exercício da caridade, tenhamos em vista o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. O que põe em evidência a importância do sentimento em todas as realizações. E tanto é assim que Jesus no templo não olhava quanto as pessoas depositavam no cofre das ofertas, mas a maneira como reveladora dos sentimentos de cada um. Escreveu para nós José Sobral. Então, meus amigos, o assunto ele é extremamente desafiador para todos nós, que estamos o tempo todo nas relações, lidando com os nossos limites, com os nossos bens materiais, com as nossas conquistas espirituais, não é mesmo? Tendo a oportunidade de abraçar o companheiro, de fazer a indicativa, de quem sabe até fazer um empréstimo, uma doação, mas acima de tudo se mostrar como irmão de jornada e ao mesmo tempo com isso se sentindo filho de Deus, filho do Altíssimo. E quando nós nos sentimos filhos do Altíssimo, porque realizamos a obra do Pai, e a obra do Pai, que para muitos são operações religiosas, a obra do Pai é efetivamente quando somos bons filhos, quando você consegue almoçar com aquele coração que você tem dificuldade, e sai vocês dois do almoço felizes, quando você realiza uma atividade com o seu filho e ele se sente engrandecido com isso, quando você dá a rosa para sua esposa, há muito tempo você não dá, está na hora de revigorar esse relacionamento.
ou quando você recebe o esposo em casa, pronto para dar-lhe um beijo e perguntar como foi o seu dia. Essa é a obra do Pai. Como também poder distribuir a sopa fumegante para quem não tem o que se alimentar. Mas quando fizer, faça sem desconsideração ou mesmo julgando se o companheiro merece ou não. Não é mesmo? Se o companheiro entrou na fila várias vezes, como acontecia lá em Uberaba, quantas vezes o Chico dizia para os amigos: ah, se ele entrou na fila de novo é porque ele está precisando. Não é mesmo? Porque aquele que não tem coragem de entrar, teoricamente não precisa, ou quer se manter naquela posição de jamais descer, não é? Do seu orgulho. Então são pontos que nós precisamos de trabalhar em nível da caridade. E como o nosso tempo está caminhando numa velocidade incrível, eu gostaria de trazer Emmanuel, que vem falar para nós sobre a caridade, dizendo assim: a caridade é, sobretudo, amizade. Esta é a maior caridade. Amizade. Para o faminto é o prato de sopa fraterno. Para o triste é a palavra consoladora. Estímulo. Para o mal é a paciência com que nos compete ajudá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o velho é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho sem imposição. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o maledicente é o comentário bondoso. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade, conclui Emmanuel, é o amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos. É o gênio de mil mãos, ajudando indistintamente nas obras do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Por quê? Onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro.
Este é o momento que Jesus nos abraça por expressões de inestimável caridade. Queridos amigos, bondosos companheiros que estamos aqui estudando a doutrina espírita, que abre os portais do Evangelho como proposta de casamento com a vida. Não estamos nesse espaço por acaso. Não estamos ouvindo estas reflexões sem que o Senhor nos concedesse a oportunidade. Operamos numa lei universal chamada cooperação, como ensina Emmanuel. E o mundo espiritual se reúne para favorecer que cada um de nós receba, de acordo com as possibilidades e o merecimento, aqueles recursos que possam, operacionalizados, favorecer o nosso crescimento como filhos de Deus. E nos afiança Allan Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade, tão bem explicada por Emmanuel para nós nessa noite, não há salvação. Caridade é a caminhada na direção do porto seguro que há de nos conferir paz. É o final da jornada, após exaustivos esforços no labor diário, na construção das relações e dentro dela dos ciclos que se abrem, que se fecham, dos amigos que vêm e que vão, dos filhos que passam, da esposa ou do esposo que estiveram, outros que vieram, os nossos pais que partiram, aqueles que estão conosco, os amigos espirituais que nos aproximam dos nossos adversários. É a lei do progresso dentro do contexto da sociedade. É a lei de liberdade que vai nos afiançando voos ao inimaginável, a partir da responsabilidade nossa nos termos da fraternidade, no mecanismo da igualdade de valores, de aquisições, de possibilidades. Todos nós, indistintamente, estamos sob a tutela de Deus, que há de reunir um dia todas as ovelhas, todos nós, irmãos em Cristo, no rebanho guiado por esse pastor, que não podemos prescindir em instante algum. Jesus, o Cristo, o Mestre e Senhor das nossas vidas, aquele que sempre está nos conclamando: vinde a mim todos vós, mas não se turbe o vosso coração, ide porfiai, não vos deixarei órfãos, estarei convosco. O Consolador virá, relembrando as minhas palavras. São mecanismos das manifestações que regem os destinos planetários e estelares. Por isso, amigos, bondosos companheiros da sala, da rádio, da rede, dessa grande rede de fraternidade que o Espiritismo favorece, vamos sair de nós mesmos, dessa condição de eternamente sendo atendidos. Vamos sair de nós mesmos, nos candidatando ao discipulado, recebendo tanto. Agora o momento não é de desviar do trabalho,
é de ir adiante, atendendo a quem nos pede, independente se faz sol, se faz chuva, se é perto, se é longe, se as condições são favoráveis ou não. Lembremos do dever que nós temos com Deus. No concerto da evolução, todos temos o direito de escolher o papel que melhor nos aprouver. E quando, por imprudência na escolha ou na negligência na execução, a dor nos visitar, e ainda no uso de um direito que isso nos ocorre, o direito de sofrer para a redenção de nossos espíritos. Este é o nosso direito, o direito de trabalhar para podermos endireitar as veredas, porque é necessário calar a própria voz para que a voz do Cristo se engrandeça hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Eu me despeço carinhosamente de todos vocês, expectante de que possamos nos reencontrar em outras oportunidades, se Deus assim nos conceder a vênia. Tenhamos todos muita paz.